Evangelho que acabamos de ler, nós encontramos 3 verbos, 3 ações, 3 palavras. E é exatamente sobre estes 3 verbos que eu gostaria que concentrássemos nossa atenção e, mais do que isso, transformássemos em meditação estas palavras para que elas nos alimentem e sejam, portanto, ocasião de maior proximidade com Jesus Cristo. O primeiro verbo, nosso Senhor diz que as suas ovelhas o escutam. O primeiro verbo é escutar. Amados irmãos, no mundo de tanto barulho, pior ainda, no mundo de tantas vozes conflitantes e contrastantes entre elas, o cristão, nesse mundo, é chamado a distinguir a voz de Cristo. É chamado a ter a sensibilidade para, no meio dessas vozes, encontrar a voz de Cristo e ouvi-la. Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a seguinte afirmação: a fé vem pelo ouvir. Amados irmãos, quantas oportunidades de ouvir a Deus no nosso dia. Quantas vezes Deus dirige sua palavra diretamente a nós. Quantas vezes nós somos objetos da revelação do Senhor, de sua palavra amorosa. Nós precisamos então ter o ouvido da alma e do coração muito mais atento à palavra de Cristo. Acredito que essa palavra ela se faz presente em 4 ambientes. O primeiro, sem dúvidas, é a Bíblia Sagrada. É ali que o Senhor nos fala, é ali que o bom pastor continua convidando suas ovelhas às pastagens verdejantes. É ali que o bom pastor continua orientando o seu rebanho para que não se perca no meio das 1000 encruzilhadas que encontra na vida. A palavra de Deus é a voz de Cristo, bom pastor, que continua no meio do seu rebanho, orientando o seu povo. Amados irmãos, nós precisamos às vezes ser práticos. Que tal se nós iniciássemos a partir de hoje, todos os dias, lendo, quem sabe, o Evangelho do dia, e assim distinguindo nele a palavra do bom pastor para mim? Em primeiro lugar é a palavra de Deus. O segundo lugar onde Cristo nos fala é na liturgia celebrada pela comunidade. Por isso, todos os domingos nos encontramos para, na liturgia, enquanto comunidade, reconhecermos a presença do bom pastor. Não é à toa que nosso Senhor disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. E quando Cristo se faz presente, Ele fala, e nós somos convidados a ouvir a sua voz. O terceiro lugar é a oração. É ali que Cristo nos fala. Tenhamos cuidado para não transformarmos nossa oração num monólogo, onde apenas um fala. A oração é diálogo. A oração é conversa de 2 pessoas que se amam, o bom pastor e suas ovelhas. A oração, portanto, não pode ser jamais reduzida a repetir algumas fórmulas que dizemos apressadamente,
porque a verdadeira oração consiste na troca de experiência, na troca de vida através de uma conversação. Já dizia o catecismo antigo: rezar é falar com Deus. Até aí, nesses três ambientes, nós mais ou menos estamos acostumados a ouvir, ou pelo menos buscar ouvir a voz de Cristo. Mas existe, como disse, um quarto lugar, um quarto ambiente, onde precisamos distinguir a voz do bom pastor. E esse quarto lugar é a vida. São as coisas que nos acontecem. Nelas, nós precisamos, como Maria, descobrir a voz do bom pastor. É muito interessante, sobretudo no Evangelho de São Lucas, quando ele relata um fato onde Nossa Senhora está presente, ele sempre acrescenta: e ela conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Maria simplesmente tinha a capacidade, através de sua intimidade com Deus, de colher nas coisas que lhe acontecia na vida, no dia a dia, coisas grandes. Imagine um anjo que vem do céu e lhe fala, ou coisas pequenas e corriqueiras, perder a criança e encontrá-la no templo. Ela, em cada uma dessas oportunidades, ela ouvia a voz de Deus e meditava em seu coração. Ouvir, escutar, é o primeiro verbo do primeiro versículo que acabamos de ouvir no Evangelho. Mas ainda faltam outros dois. O segundo verbo é conhecer. As ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Conhecer, no mundo bíblico, é muito mais do que ter um punhado de dados sobre alguém ou sobre alguma coisa. No mundo da Bíblia, conhecer significa amar, significa entrar na intimidade do outro e deixar que o outro faça parte da sua vida. Cristo, o bom pastor, nos conhece. Nós não somos para Ele um número. Nós não somos para Cristo um dado. Nós somos uma pessoa. Se é verdade que para nós é impossível conhecermos todas as pessoas como se elas fossem apenas uma pessoa, o que é impossível para nós é possível para Deus. E Ele nos conhece pessoalmente. Diante de Deus, nós somos como que únicos. Por isso, Ele nos conhece. E não nos conhece apenas como ter ciência sobre alguns dados biográficos nossos. Ele nos conhece porque nos ama. E porque nos ama, entregou a sua vida. Por isso ele diz no Evangelho: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Sim, amados irmãos, o bom pastor conhece as nossas fraquezas. O bom pastor conhece as nossas dores. O bom pastor conhece nossas fragilidades, angústias ou medos. Mas o bom pastor conhece também a nossa capacidade. O bom pastor conhece também aquele lugar que Ele reservou para nós no céu. O bom pastor conhece as graças que nos farão chegar a este lugar que Ele nos preparou. Ouvir, conhecer. E a terceira palavra, o terceiro verbo, é seguir. E elas me seguem. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo, Ele mesmo explicou. Ele mesmo deu as indicações do que significa o seguimento seu.
E ele explicou nestes termos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por isso, amados irmãos, o seguimento de Cristo, ele passa por essas 3 etapas. A primeira delas, renunciar a si mesmo. Em outras palavras, renunciar a todas as outras vozes, as vozes dos maus pastores, para poder ouvir somente a voz do bom pastor. Renunciar a si mesmo significa renunciar à própria concepção de mundo que temos, o próprio desejo que temos de que o mundo funcionasse deste ou daquele modo. Renunciar a si mesmo significa deixar que Deus seja o Deus da minha vida. É bem verdade que desde o pecado original, desde o pecado de Adão e Eva, todos nós, seres humanos, carregamos, pelo pecado original, carregamos o desejo de usurpar o trono de Deus, o desejo de nós ocuparmos o trono de Deus. Continua para nós sempre tão atual aquela sedução da serpente enganadora do paraíso: de modo algum morreríeis, mas seríeis como Deus. Então, renunciar a si mesmo significa colocar Deus como centro da própria existência, não querendo ser nós mesmos ponto de parâmetro ou de comparação para a realidade, mas deixando que Deus, o bom pastor, indique o caminho pelo qual o rebanho deve seguir. Renuncie a si mesmo. O segundo passo, a segunda etapa para seguir Cristo: tome a sua cruz. Amados irmãos, o mundo não suporta a ideia da cruz. Os apóstolos, quando viram a cruz se aproximar, fugiram. As pessoas zombavam de Cristo, a outros salvou, a si mesmo não pode salvar, desce da cruz e nós iremos acreditar. O mundo não suporta a ideia da cruz. Porém, a cruz de Cristo e a cruz nossa de cada dia é meio de salvação, é caminho de salvação. Por isso São Paulo escreveu: eu fui crucificado na cruz com Cristo. Amados irmãos, a cruz só faria medo se nela não estivesse pregado Cristo. Mas como na cruz está pregado Cristo, nós entramos na posse de sua vitória e podemos então cantar neste tempo pascal: ó morte, onde está a tua vitória? A vitória da morte não existe, porque Cristo, com sua morte, destruiu a morte e nos garantiu a vida. Por isso, meditando Cristo bom pastor, nós devemos então ouvir renovado o apelo: toma a tua cruz, a cruz de cada dia. E cada um sabe qual é a sua cruz, cada um sabe qual é a cruz que Deus lhe colocou sobre os ombros. O problema é que às vezes esquecemos que será por meio dessa cruz, cruz de Cristo, que nós seremos salvos. E o terceiro passo: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Em outras palavras, seguir a Cristo significa imitá-lo. Seguir a Cristo significa, como nós cantávamos com o Padre Zezinho, há alguns anos atrás já, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus viveu, e aí chegaríamos ao fim do dia mais parecidos com Cristo. Seguir a Cristo não é outra coisa senão
atualizar na nossa vida os sentimentos dele, os gestos dele, e ser no mundo outro Cristo. Amados irmãos, temos a coragem de ouvir o convite do Evangelho para ouvir a voz do bom pastor e fechar os ouvidos para as outras 1000 vozes que teimam em balbuciar outras propostas em nossos ouvidos. Ouvir, saber que somos conhecidos por Cristo e que, portanto, somos amados por Ele, que, portanto, nossa vida está segura em Suas mãos. Eu dou-lhes a vida eterna e eles jamais se perderão e ninguém vai arrancá-los de minha mão. E por último, seguir a Cristo, onde Ele nos pede, onde Ele nos convida. Vinde e segui-me. Amém. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como membros do rebanho de Cristo, o bom pastor, apresentemos confiantes nossas preces e digamos: Bom pastor, escutai-nos. Bom pastor, escutai-nos. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutem sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança, oremos. Bom pastor, escutai-nos. Para que Deus conceda paz ao mundo inteiro, sacie os que têm fome e sede de justiça e se revele aos que ainda não o conhecem, oremos. Bom pastor, escutai-nos. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo, sirvam o povo de Deus como ele serviu e abram seus corações ao dom do Espírito. Oremos. Bom pastor, escutai-nos. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leve às fontes de água viva. Oremos. Bom pastor, escutai-nos. Para que os fiéis dessa nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor, oremos. Bom pastor, escutai-nos. Tudo isso, Pai Santo, vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, bom pastor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por seu sim veio a nós o Cordeiro, o homem, o santo, o Deus verdadeiro, oferta perfeita que se deu ao Pai, canal de esperança, Maria se faz, diante da cruz, a Virgem se dá, e vê seu menino ao Pai se ofertar, aliança refeita entre o homem e Deus. Ó Mãe, gratidão, pois o Cristo nos deu.